Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à aula de História. Estamos dando início a um conteúdo de grande importância, que é falando sobre a Primeira Guerra Mundial. É um conteúdo que eu esperava muito que estivéssemos em aulas presenciais, para que a gente pudesse tirar dúvidas, para que a gente pudesse discutir um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Porém, devido ao problema que estamos passando atualmente, não é possível. Porém, vocês sabem, né, que esse conteúdo é um conteúdo que chama bastante a atenção, tanto de nós, professores de História, como também de vocês, estudantes do nono ano, do terceiro ano do ensino médio. E, de forma geral, é um conteúdo que chama bastante a atenção. Não porque a gente gosta de guerra, não. Tem aquela frase: faça amor, mas não faça guerra. Então é exatamente dessa forma. É um conteúdo que nos chama a atenção, porque é um conteúdo que é interessante, é um conteúdo que fala sobre desenvolvimento da tecnologia, que fala sobre o surgimento das armas químicas, e além disso, o conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial só não é mais visto do que o conteúdo da Segunda Guerra Mundial. Se eu fizer uma pergunta a vocês sabem dizer o que foi a Primeira Guerra Mundial? O que deu início à Primeira Guerra Mundial? Poucos irão saber, porque o conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial é um conteúdo que ele é mais visto do que a primeira, porque é um conteúdo que foi uma guerra mais recente, é uma guerra também que fala sobre Adolf Hitler, é uma guerra que fala sobre o que Hitler fez com os judeus, é uma guerra que fala também, principalmente, sobre a bomba atômica que foi jogada na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então a gente vê que a Segunda Guerra Mundial, além disso, ela é bastante vista em filmes, documentários, é vista também em séries de TV. Então, por a Segunda Guerra Mundial ela ser mais debatida, é um conteúdo que nós sabemos mais. Mas antes de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, é preciso que a gente estude um pouco falando sobre a Primeira Guerra Mundial. O que foi, como aconteceu, aonde aconteceu e como teve início essa Primeira Guerra Mundial. Primeiro, para a gente falar sobre a Primeira Guerra Mundial, pessoal, a gente vai ter que observar que é um conteúdo que a Primeira Guerra Mundial foi uma das paradas mais monstruosas da humanidade, onde aconteceram várias pênaltis de batalha, aconteceram vários conflitos, e também se trata de um dos conflitos mais violentos da humanidade. Estamos falando de uma guerra que, que foi formada por mais de 70 milhões de soldados e deixou mais ou menos 15 milhões de mortos. E ela também mudou para sempre a superfície da Terra, com o surgimento de trincheiras, buracos que eram feitos na superfície da Terra. Também surgiram tanques de guerra, surgiram aviões, e a gente tem que buscar, por esse conteúdo dele ser muito grande, nós temos que buscar uma forma de que todos compreendam de uma forma melhor. E a melhor forma de compreender a Primeira Guerra Mundial não é ficar decorando locais, nomes e datas. A melhor forma de compreender a Primeira Guerra Mundial é tentar colocar os países como os principais personagens que participaram da Primeira Guerra Mundial. E a partir desse momento, eu pretendo então buscar uma forma mais fácil de explicar o que foi a guerra, como ela iniciou e principalmente como ela aconteceu durante 4 anos, desde o ano de 1914 até o ano de 1918. E para a gente dar início ao assunto sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante que a gente saiba que no início do século XX havia um clima de tensão política e rivalidade entre os governos das grandes potências mundiais. Ou seja, no início do século XX havia uma rivalidade muito grande entre os países mais poderosos do continente europeu, que eram a França, a Inglaterra e a Alemanha. A partir desse momento, esses 3 países eles começaram a lutar para ver quem era o país mais poderoso do mundo. Então a gente vê que essa Primeira Guerra Mundial ela vai acontecer porque os países do continente europeu,
Os mais poderosos eram a Inglaterra, que era o país mais rico do mundo, e havia a Alemanha, que também queria se tornar o país mais poderoso do mundo. A partir desse momento, esses dois países, eles começaram então a lutar para ver quem iria conquistar mais colônias, ou seja, quem iria conquistar mais terras e iria conquistar o quê? Mais mercados consumidores, ou seja, qual o país iria conseguir pessoas para comprar os produtos que eram produzidos naquele país. Então a gente vê os motivos iniciais que levaram a Primeira Guerra Mundial a acontecer foram a busca por terras e a busca por vender os produtos que eram produzidos no seu país. Então a Inglaterra queria conquistar territórios e também queria vender os produtos que eram produzidos na Inglaterra. Da mesma forma acontecia na Alemanha. A Alemanha, por ser menos rica e poderosa do que a Inglaterra, tinha um grande objetivo de conquistar grande território e uma grande quantidade de pessoas que comprassem os produtos produzidos pela Inglaterra. A partir daquele momento, a gente vai observar que a disputa política e econômica, principalmente entre franceses, ingleses e alemães, tornaram-se bastante intensa na virada do século XIX para o século XX. Neste período, a maioria dos exércitos nacionais começaram a se profissionalizarem. Nós vamos ver que também eles começaram a produzirem armas e principalmente a gente vê principalmente que eles começaram a formarem um exército com cerca de 70 milhões de soldados que estavam preparados para dar início ao que nós chamamos de a Primeira Guerra Mundial. Em seguida, a gente tem aqui no slide uma lista dos motivos que levaram a acontecer a Primeira Guerra Mundial. Primeiro nós temos tensões, quer dizer uma rivalidade entre as potências mundiais, a Alemanha, a França e a Inglaterra. Potência quer dizer país que é rico. Então a França, a Inglaterra e a Alemanha começaram a lutar para ver qual país iria se tornar o mais rico e poderoso do mundo. Eles também buscavam por disputas de territórios, eles buscavam também a disputa por comércio mundial para ver qual era o país que iria vender mais. Havia também o revanchismo francês. Revanchismo francês por quê? Quando vocês analisarem a história, nós vamos observar que no ano de 1870 aconteceu uma guerra entre a França e a Prússia. A Prússia era um pequeno reino onde hoje existe a Alemanha. Nós vamos ver que a guerra de 1870 entre a França e a Alemanha, que na época era chamada de Prússia, nós vamos ver que essa guerra ela teve a duração de 1 ano e a França perdeu a guerra para a Alemanha. Então, em 1870, a Guerra Franco-Prussiana foi o momento em que a Alemanha, que era chamada de Prússia, derrotou a França e a França teve que entregar parte do seu território. Nós vamos ver, o território que a França entregou à Alemanha foi um território que ele era muito rico, chamado de Alsácia-Lorena. Então, desde que perdeu a guerra para a Alemanha, em 1870, nós vamos ver que a França ela tentava se vingar por ter perdido seu território para a Alemanha desde 1970. Então, revanchismo quer dizer a tentativa de vingança da França contra a Alemanha por ter perdido seu território chamado de Alsácia-Lorena. Também, nesses países como a Alemanha e como também nós vamos ter outros países, todos eles, e por exemplo, a Bósnia, era um país que buscavam o quê? Unir pessoas de uma mesma cultura em um mesmo território. E também vamos ter aí o militarismo. Nesse período, os países eles começaram então principalmente a se militarizarem, a formarem um exército, a produzirem armas que estavam preparadas para derrotar qualquer exército, porque eles sabiam que a qualquer momento a guerra iria surgir, porque todos os países do continente europeu estavam se envolvendo em uma busca por território. E uma busca por território, pessoal, não é
algo simples de se resolver. Não, porque a briga por terras ainda hoje, os índios brigam aqui no Brasil. Imagine naquela época como era os países mais poderosos do mundo lutando por terras. Então essa busca por terras, a busca também para ver quem vendia mais produto no mundo, gerou e deu início ao que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Então havia busca por territórios, havia a busca por comércio, havia também a França que queria se vingar por ter perdido parte do seu território antigamente para a Alemanha. Esses países também queriam unir pessoas de uma mesma cultura em um mesmo local. Eles começaram também a se prepararem com armas, começaram a se prepararem com o exército para derrotar os seus inimigos. E a partir de então, a gente vai observar que entre esses momentos nós vamos ter a chamada corrida armamentista. E o que significa a corrida armamentista? Para demonstrar que tinha mais força e mais importância que o outro, foi preciso iniciarem a corrida na construção de armas cada vez mais potentes. Nesse momento, os países que estavam se envolvendo em uma futura guerra, eles começaram então a produzirem armas cada vez melhores, cada vez mais potentes, para demonstrarem o seu poder. Então, esse período também da corrida armamentista entre os países do continente europeu, eles também vão se envolverem na chamada paz armada. Nós estamos em paz, mas a qualquer momento poderemos estar em guerra. Então, eles estavam se preparando para dar início a uma guerra. Então, essa corrida armamentista, ela vai ser muito importante um pouco antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Como eles sabiam que a qualquer momento iria acontecer uma guerra, então, no início do século XX, eles começaram a produzir armas, e essas armas seriam utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Primeiro nós temos aqui a baioneta. A baioneta era um rifle com uma faca presa ao cano que servia para o soldado combater oponentes em lutas corpo a corpo ou atuar em grupos de cavalaria. Vamos dizer que falhasse o rifle, mas ainda tinha a faca que servia também para apunhalar os seus inimigos. Foi usada principalmente pelos franceses. O rifle, diante das limitações da época, coube ao rifle cumprir a função de acompanhar os soldados de infantaria nas ofensivas por terra. Havia também a pistola. A pistola foi uma automática que o radical nacionalista Sérgio Gabriel Príncipe matou o arquiduque Francisco Ferdinando. Ou seja, nós vamos ver que foi utilizando uma pistola em que um jovem de 19 anos ele matou o príncipe da Áustria chamado Francisco Ferdinando e deu início à Primeira Guerra Mundial. Então foi utilizando uma pistola. Também vamos ter a metralhadora, que vai ser uma grande invenção, uma grande criação do que nós chamamos de armas durante a Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida, a metralhadora ela teve grande importância. Por quê? A gente vê que a metralhadora ela vai ser criada durante a Primeira Guerra Mundial e ela apresentou as investidas de cavalaria e as lutas contra as baionetas entre soldados. A arma ela foi criada quando o americano Hiram Marx resolveu seguir, em 1885, o conselho de um desconhecido. Se você quiser ganhar muito dinheiro, invente algo que impedirá os europeus de cortar a garganta um do outro com tanta facilidade. Então a gente vê que a metralhadora ela vai ser criada pelos estadunidenses e utilizada então pela chamada Triple Entente, os países que vencerão a Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, nós temos aí o canhão. O canhão também foi uma arma criada durante a Primeira Guerra Mundial. A gente vê aí o canhão, ele exigia muitos homens para serem carregados e movidos no campo de batalha. O deslocamento também era feito com auxílio de cavalos. Então a gente vê que não era tão fácil porque era muito pesado. Logo em seguida, a gente vai observar como o canhão era muito pesado, foi substituído pelo chamado morteiro. Os alemães apresentaram o primeiro protótipo quer dizer modelo. O primeiro modelo de morteiro no conflito, a artilharia de trincheira. Esse morteiro a gente vê que ele veio substituir os canhões porque ele era mais fácil, ele era mais prático de ser utilizado.
Vamos ver aqui a granada. A granada, a gente vê que vai ser um explosivo, um incendiário, ou então poderia provocar fumaça, e principalmente vai ser inventado pelos ingleses. Para acioná-los antes do lançamento, os militares retiravam com a mão um dispositivo na parte superior das granadas. Essas granadas inicialmente elas não deram certo. Por quê? Se eles encostassem nela ou puxassem sem querer o gatilho, ela poderia explodir e poderia causar vários acidentes. Depois, ela foi aperfeiçoada e foi bastante utilizada durante a Primeira Guerra Mundial. Só que a grande arma utilizada e criada pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida o que nós chamamos de submarino. A gente vê aí, chamados por sua vez lobos do mar, os submarinos foram destacadamente utilizados pela Alemanha, que visava arruinar a poderosa marinha da superfície britânica para tomar o controle dos mares. Diversos tipos de submarinos foram criados ao longo da Primeira Guerra Mundial, destacando-se as funções de caçar, de atacar, de transportar, de patrulhar e lançamento das terríveis minas marítimas. Então a gente vê que o submarino criado, inventado durante a Primeira Guerra Mundial pelos alemães, era uma arma bastante utilizada contra os seus inimigos. Os tanques de guerra criados pelos ingleses. Nós vamos observar que eles queriam o quê? Era uma promessa de quebrar o impasse da guerra de trincheiras. Os tanques de guerra eles surgiram em 1916. O primeiro modelo que surgiu era chamado Mark I. Eram blindados, tradicionados pelas lagartas e muito bem armados. Mostravam-se uma promissora arma de guerra, contudo ainda eram engenhos confusos e demandavam de paciência de seus tripulantes. A gente vai observar que quando o tanque de guerra ele foi criado durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi criado, os ingleses diziam que na verdade estavam criando um tanque para armazenar água, por isso que é chamado de tanque. Tanque de guerra, depois foi que eles disseram que não era para armazenar água, foi um nome criado apenas para enganar a população na época. Só que essa máquina ela foi criada sim para a guerra, por isso que é chamado de tanques de guerras. Em seguida nós vamos ter aí os aviões. Os aviões sem dúvida representavam a maior inovação armamentista da Primeira Guerra Mundial, visto que, embora recentemente inventados, já se projetavam sobre a guerra. Logo, a aviação militar ganharia seus ares, sobretudo as dos. O alemão Manfred von, nós vamos ver que Manfred ele vai ficar conhecido como o Barão Vermelho. E quem era Manfred? Manfred von Hunt, nós vamos ver que ele era conhecido o quê? O Barão Vermelho. Era um aviador, era uma pessoa que vivia lá no território da Alemanha e que vai ficar conhecido porque ele tinha muita facilidade com os aviões. E também ele transformou o avião em uma arma de guerra. Havia também uma das piores armas criadas durante a Primeira Guerra Mundial, que foi o lança-chamas. O lança-chamas, a gente vê que ele vai ser criado pelos alemães. O moderno lança-chamas ele teria agregado as forças germânicas em 1911. Franceses e ingleses também utilizaram seus modelos, mas com elevada ressalva devido às dificuldades de emprego e extrema vulnerabilidade do seu portador. A gente vê que o lança-chamas ele poderia chegar de 10 até 20 metros de distância. Então, a gente vê que ele era utilizado para queimar os inimigos. Em seguida, nós vamos ter, mesmo sendo proibida, nós vamos ver que durante a Primeira Guerra Mundial era bastante utilizada as chamadas armas químicas. Em 22 de abril de 1915, durante uma batalha no território francês, os alemães lançaram um grande ataque de gás de cloro sobre trincheiras ocupadas por britânicos, franceses e argelinos. Em apenas 10 minutos, 5.000 soldados estavam mortos e milhares feridos. O poder destrutivo da arma química rapidamente seduziu os demais exércitos, que passaram a utilizar o gás de cloro
e outros elementos, sobressaindo o famoso assassino químico da Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda. A gente vê que foram utilizados vários tipos de gases durante o período da Primeira Guerra Mundial. Foi utilizado cloro, foi utilizado gás lacrimogêneo, foi utilizado o gás mostarda. O gás mostarda foi o pior de todos. A gente vê que esse gás mostarda, ele provocava, quando uma pessoa entrava em contato com esse gás, poderia ter uma cegueira momentânea, os olhos ardiam bastante, a pessoa começava a tossir, a vomitar, ela poderia ter uma hemorragia interna ou externa e chegar até mesmo a morrer. Então a gente vai observar, além de causar várias feridas no corpo das pessoas que eram vítimas ou entravam em contato com o gás mostarda. A gente vai observar que esse gás foi terrível. Todo tipo de gás venenoso, ele provocou uma grande quantidade de mortes durante a Primeira Guerra Mundial. Algo que realmente foi horrível. Na época já era proibido. Ainda hoje, a gente vê que não é permitido utilizar gases químicos em batalha nenhuma. A gente vai observar como esses países estavam lutando por terras, por mercado consumidor, buscando também ver quem venderia mais produtos. A gente vai observar que, além de produzirem armas, esses países também eles começaram a formarem alianças políticas. E o que é uma aliança política? Os governos dos países mais ricos do continente europeu, França, Alemanha, daí a Inglaterra, fizeram acordos, alianças entre eles com o objetivo de somar forças para enfrentar os inimigos. A partir de 1907, pouco antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vê que esses países eles estavam quase se envolvendo em uma guerra e eles começavam a se perguntar e a pensar: se nós estivermos então formando um grupo, esse grupo ele vai estar unido e em caso de guerra ele vai se defender melhor. É a partir desse momento que a gente vai observar que no continente europeu, durante a Primeira Guerra Mundial, começaram então a se formarem dois grupos políticos. Esses dois grupos políticos eram tipo dois partidos opostos, que tinham interesses contrários, mas que a gente vai observar que eles começaram então a lutar por objetivos diferentes. A gente vai observar que existiam dois grupos políticos rivais durante a Primeira Guerra, que eram uma forma de se proteger em caso de guerra. Do nosso lado direito, na cor vermelha, nós vamos ter aí representando a Tríplice Aliança, que foi a primeira que se formou em 1882. Então a gente vê que é bem antiga. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. E do nosso lado esquerdo, nós temos aí a chamada Tríplice Entente, que entente significa acordo em francês. Nós temos a participação da Inglaterra, da França e da Rússia. Então, a partir desse momento, a gente vai observar que esses países juntos, eles vão se unirem e vão lutarem durante a Primeira Guerra Mundial. O Tríplice Aliança com a Alemanha, a Tríplice Aliança com a Alemanha de um lado e a Tríplice Entente com a Inglaterra, com a França, com a Rússia, de outro lado, que lutaram num período de 4 anos para ver quem iria se tornar os países mais poderosos do mundo. A partir de então, a gente vai começar então a observar que havia um grande problema lá no continente europeu para piorar a situação. Para piorar a situação no continente europeu, observe aí um mapa. Vem mapa, vamos lá para ajudar vocês. Nós temos aí um mapa para ajudar vocês então falando sobre a Europa no século XX e esse mapa ele vai ajudar bastante. Existe uma região lá no continente europeu que ele é chamado de região dos Balcãs. Essa região dos Balcãs ela fica na região sudeste do continente europeu. É onde está aí grifado, está um círculo aí no nome Bósnia. A Bósnia é um país que existia lá no sudeste do território europeu. A gente vai observar que esse território da Bósnia ele era muito disputado entre vários países.
nós tínhamos a Áustria, que desejava anexar esse território, havia também o Império Otomano, e principalmente a Bósnia, que é toda essa região que está grifada, havia um país chamado de Sérvia. E a Sérvia pensava, eu não quero ser mandado nem pelos austríacos e nem ser mandado pelo Império Otomano. Então, a partir desse momento, foi que iniciou uma grande disputa na região dos Balcãs. Essa região era muito disputada tanto pelos austríacos, como também o povo que vivia na Bósnia, que é uma grande região a Bósnia, existia um país chamado de Sérvia. Só que a Sérvia dizia, não, eu não quero pertencer nem ao Império Austríaco e nem ao Império Otomano. Nós aqui na Bósnia queremos ser um país livre e independente e não obedecer ninguém. Então, a partir desse momento, a gente vai observar, veja que eu coloquei a descrição. A região dos Balcãs, ela fica na região sudeste da Europa. Nessa região havia um choque de interesses entre a Sérvia, um país da região da Bósnia, que desejava se tornar livre e principalmente se livrar dos austríacos, que desejavam que era necessário expandir seu território para o território da Bósnia. Então a gente só observar. Nós temos aí os austríacos que estavam disputando com a Bósnia, porque o Império Austríaco queria dominar a Bósnia e o povo da Bósnia, entre os países da Bósnia, chamado de Sérvia, queriam se tornar livres e independentes. Os austríacos eram apoiados pela Alemanha, porque tem a mesma cultura, e os sérvios, que eram um dos países da Bósnia, era apoiado pela Rússia. Então a gente vê que já inicia um grande problema. A briga entre a Áustria e a Bósnia, ela vai se tornar muito generalizada, porque não apenas os dois irão se envolver em uma guerra, mas vão envolver em outros países. Em seguida, a gente vai observar que em meio a toda aquela rivalidade que havia, o que é que vai acontecer? Nós vamos ver o príncipe herdeiro e a sua esposa, o príncipe herdeiro da Áustria, que era Francisco Ferdinando, ele vai escolher um péssimo dia para fazer uma viagem, um passeio à Áustria. Era onde eles estavam comemorando uma das festas mais tradicionais da Bósnia. Quando Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia decidiram então fazer essa visita à Bósnia, nós vamos ver que o povo lá da Bósnia, chamado de sérvios, eles estavam então revoltados porque eles queriam independência. É mais ou menos como aqui no Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal e os brasileiros queriam se tornar um país independente. Da mesma forma aconteceu lá na Bósnia. A Bósnia era um grande território, a população eram chamados de sérvios, porque juntos eles formavam a Sérvia, e principalmente a gente vê que eles decidiram então se tornar livre e independente do poder da Áustria. A partir desse momento, o príncipe austríaco ele decidiu fazer uma viagem à Bósnia, e quando ele chega na Bósnia, ele vai ser surpreendido por um grupo terrorista, vai ser ameaçado com algumas granadas que foram jogadas, e em seguida a gente vai observar que o que é que vai acontecer. A gente vê que um jovem, que ele fazia parte de um grupo chamado de Jovem Bósnia, a gente vai observar que ele, juntamente com dois estudantes, tentaram então matar o príncipe austríaco. Só que não conseguiram e depois eles tentaram novamente. Quando ele tentou novamente, o que é que vai acontecer? Ele vai matar esse jovem de 19 anos de idade, chamado, que era um estudante sérvio de 19 anos de idade. Ele vai matar o príncipe austríaco e vai matar também a princesa Sofia. E a partir desse momento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o chamado estopim da Primeira Guerra Mundial. Estopim por quê? Foi aquilo que deu início à Primeira Guerra Mundial.
tudo se estava preparado para acontecer. Mas foi apenas a morte de Francisco Ferdinando que ele foi o quê? A desculpa que se faltava para dar início à Primeira Guerra Mundial. Ok? Então a gente vê que esse grupo terrorista chamado de Mão Negra, ou Jovem Bósnia, foi formado principalmente por um jovem de 19 anos de idade, chamado Gavrilo Príncipe, foi assassinar o príncipe da Áustria e a sua esposa em uma visita à capital da Bósnia, na época chamada de Sarajevo, e deu início à Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos uma foto do estudante de 19 anos de idade, que estava doente de tuberculose e ele sabia que ia morrer a qualquer momento. Então ele disse, não, já que eu vou estar ferrado, eu vou ferrar também os outros. Então foi a partir daí que ele decidiu, junto com mais 2 estudantes, juntos eles decidiram provocar o assassinato do príncipe austríaco. E foi ele que acabou então sendo condenado. Esse grupo, na verdade, ele era formado por 8 pessoas que estiveram envolvidas no assassinato. 5 acabaram sendo mortos e 3 foram condenados à prisão, ok? A partir desse momento, a gente vai observar que em 28 de junho de 1914 teve início então a Primeira Guerra Mundial.